Quero falar com você seriamente. Você sabia que os homens, a partir dos 40 anos, lotam clínicas de cirurgias plásticas em busca da beleza? É verdade. Hoje nós vamos receber o Dr. Vanderberg Barbosa, cirurgião plástico, que vai conversar conosco a respeito desse assunto, porque já se foi o tempo em que a procura por tratamentos estéticos era privilégio somente das mulheres. Cada vez mais cresce o número de homens, principalmente acima dos 40, em busca desenfreada pela juventude, aumentando consideravelmente os diversos tratamentos de beleza, inclusive das cirurgias plásticas. No Brasil, além do aumento das intervenções, a lipoaspiração é um dos casos mais procurados pelo sexo masculino, independente de estar ou não na casa dos 40 anos. E estamos recebendo o Dr. Vanderberg. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Bispo Vanessa. Inicialmente queria agradecer o honroso convite, mais uma vez estar aqui, que é um prazer enorme. Tá certo, obrigado pela sua presença. E hoje a gente vai falar de A gente ouve falar muito, né, que os homens estão procurando até mais salão de cabeleireiro, e estão cuidando da pele, e faz, né, tem uns cuidados, os cremes, já vi algumas matérias que existem, as mulheres, esse lado são os cremes do meu marido, esse lado são os meus cremes, estão cada vez mais vaidosos. E eu gostaria de saber do senhor, a gente está vivendo um tempo onde os homens estão quebrando os preconceitos mesmo a respeito da beleza, né? Com certeza. Um pouco antes, né, na década anterior, o homem geralmente roubava os cremes das mulheres, né, os mais vaidosos. Então a mulher comprava e de repente ele ia no banheiro ali discretamente e usava também. Mas o que acontece hoje? Hoje as pessoas têm necessidade de se mostrar bem. Então um homem, principalmente na faixa de 40 anos em diante, se ele está no trabalho dele, sempre a gente está se relacionando com pessoas. Então, é um apelo mundial hoje em que a pessoa se mostre bem. Uhum. Então, o homem passou a requerer também esses processos estéticos, né? Os preenchimentos, né? A toxina botulínica e depois as cirurgias. Embora seja um segmento ainda muito reticente em relação... O homem normalmente ele é muito reticente em relação à dor, né? Eu sempre falo que como nós não temos a dor do parto, né? Então a gente tem uma resistência à dor muito menor. Então isso às vezes afasta um pouco o homem da cirurgia. Mas vem sendo esse apelo crescente, vem fazendo com que maior número de homens procurem. Tem um problema da obesidade hoje também, né, que é um problema mundial, uhum, e que o homem também está dentro dessa faixa. E aí eles procuram no sentido de emagrecimento, de tirar a gordura localizada, né? Então tudo isso faz parte do segmento da cirurgia do homem. Tá certo. E doutor, o que mais incomoda os homens? Eu acho que é o se mostrar, incomoda o homem o envelhecimento, né? Eu acho que isso é geral, da pessoa humana, e o homem não está fora disso. Então, os métodos em que você procura atenuar os efeitos do envelhecimento, quer dizer, prática de esporte, práticas saudáveis, né? Exercícios físicos, associado a tratamentos estéticos e cirurgia plástica, ajudam o homem a se manter bem. E quais são os tratamentos, os métodos? Tanto para os homens quanto para as mulheres, mas para os homens. O senhor falou do Botox, né? Muitas coisas. Quais são os tratamentos? O tratamento estético, assim, com mais frequência, seria a toxina botulínica e os preenchimentos, que você usa. Um dos produtos assim, de uso corriqueiro é o ácido hialurônico, é feito para preencher o suco. O suco que vai do nariz para a boca, que também carrega muito, o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, e esses produtos invariavelmente ajudam, né? Ajudam a atenuar esses efeitos. Existe o lift facial, que é a plástica da face, a queda das pálpebras também, a blefaroplastia, tecnicamente chamada dessa maneira, isso no rejuvenescimento facial. A plástica de nariz, né? A rinoplastia também é muito
muito solicitada, e a lipoaspiração. Quer dizer, a lipoaspiração é principalmente para tirar aquela gordura localizada na cintura, que é um problema sério. A gente muitas vezes até tem homens que praticam esporte, são jogadores profissionais. Eu já tive a oportunidade de fazer lipoaspiração abdominal e da linha da cintura, que é um local que acumula gordura e que às vezes não consegue sair com atividade física. Então essa é uma grande indicação, você fazer a lipoaspiração para tirar essa gordura localizada. Tá certo. E o senhor estava falando que os homens ainda têm medo, né? Por não ter tido a dor do parto, eles ainda têm um pouquinho de medo, mas mesmo assim a procura está aumentando e rompem os seus limites, vão mesmo? Com certeza. Antigamente eu falava que o homem, quando chegava muito ávido para fazer uma cirurgia plástica, ele estava reagindo sob violenta emoção, né? Às vezes era uma namorada, uma nova namorada, então principalmente a mulher é um estímulo muito grande, né? Principalmente um novo affair conduz ao homem, ele ultrapassa qualquer barreira. Isso a gente observava antes. Mas hoje os homens estão se conscientizando que precisam se mostrar bem, a exemplo das mulheres. Então, por isso que hoje há um crescimento, né, nessa população masculina, a procura dos consultórios de cirurgia plástica. Então, mas continuam rompendo com todo medo, então estão ficando mais corajosos agora. Com certeza. E doutor, os homens também buscam a cirurgia como uma forma de perder peso mais rápido? Eu sempre falo o seguinte, a lipoaspiração não é um método de emagrecimento. Na realidade, quando um paciente procura o nosso consultório e ele está muito acima do peso, a gente recomenda para que ele vá a um endocrinologista, para que ele faça exercícios regulares e depois a gente indica a lipoaspiração para tirar aquelas gorduras localizadas, né? Aqueles segmentos de gordura localizada. Então, muita gente acha que resolve tudo com a lipoaspiração e não é. Porque existe uma norma do Conselho Federal de Medicina que a gente pode só retirar até 6% do peso corporal em gordura. Senão, esse paciente vai ser levado para uma cirurgia de risco muito aumentado, o que não é conveniente em cirurgia plástica. Então, a gente sempre indica quando há uma necessidade de gordura localizada. Essa seria a grande indicação da lipoaspiração. Tá certo. E os homens seguem direitinho pós-operatório? Via de regra são obedientes, até são mais obedientes do que algumas mulheres. Eu ia perguntar para o senhor, eles assim parecem ser mais obedientes, porque as mulheres falam que está de repouso, mas está sempre fazendo alguma coisa, né? Dentro de casa, mexendo em alguma coisa, eles são mais calmos. São mais calmos até porque eles têm mais medo, né? A mulher é mais corajosa, é mais voluntariosa em relação quando ela enfrenta uma cirurgia. Os homens são mais medrosos, mais reticentes, então até por isso eles ficam mais quietinhos e tal, e obedecem às normas de pós-operatório, assim, de maneira regular. Maneira regular, né? E doutor, e como que é feita a colocação de uma prótese de silicone na mama masculina? Eu queria só chamar a atenção um pouquinho antes do segmento de próteses musculares masculinas, que hoje está sendo assim, vem crescendo muito, inclusive entre a população mais jovem, né, na faixa de 25 aos 40 anos, um processo que incomoda muito o homem, principalmente aos praticantes de academias que fazem uso de anabolizantes e outras medicações, é a ginecomastia. A ginecomastia é o aumento da mama masculina, não é? Então ela aumenta até um determinado ponto e aí ela se torna semelhante à mama feminina, então que é muito inconveniente. Tá na praia, põe uma camiseta e tal, então de repente o homem fica com mamas femininas. Muito inconveniente. Então há uma procura hoje crescente, até a gente tem comentado, né, que talvez seja um pouco do envolvimento do meio nosso com alimentação também, com hormônio no frango. Tudo isso induz, né, de certo modo, alguns tratamentos medicamentosos e anabolizante também, que é uma prática que deveria ser banida das academias, mas infelizmente existem pessoas que no
no afã de adquirir uma forma muscular máxima, eles usam muito e anos depois desenvolvem ginecomastia. Então existe a cirurgia da ginecomastia, que é a retirada da glândula, associado sempre a uma lipoaspiração do tecido que está em volta, para não haver depressão, e é uma cirurgia bem delicada do ponto de vista de não deixar sequelas, porque às vezes o paciente procura o médico para retirar a ginecomastia e termina com a sequela maior. Antigamente a ginecomastia era feita por cirurgião geral, então dava muito problema, porque não há noção estética, né, o sentimento estético que requer a cirurgia plástica. E essas lesões de uma forma incorreta seriam o quê? Seria principalmente as depressões, o afundamento. Então, por exemplo, o homem está com a mama dilatada, depois tira todo o tecido e fica com afundamento. Então ele fica com o complexo da mesma maneira. Antes porque tinha muito e agora porque tem uma deformidade de pele, né, com afundamento da região torácica que é muito desagradável. Então existem técnicas específicas que a gente tem condição de fazer a retirada e evitar em que haja essa depressão. E com relação ao segmento das próteses musculares, então muita gente até comenta, é excesso, porque o indivíduo pode fazer academia. Lógico que é muito mais agradável e fisiológico em que as pessoas desenvolvam sua forma e seu aumento muscular através de exercícios regulares. Mas quando existem vários perfis, né, de homem, por exemplo, ele tem atrofia muscular, tem lipodistrofia, tem a genesia, que é a falta de um músculo, principalmente tem uma síndrome que chama síndrome de Polan, que é a ausência do músculo peitoral e da glândula. Então aí precisa fazer uma cirurgia reconstrutiva, porque dá uma diferença muito grande de um lado para o outro do tórax. E naquelas pessoas que desenvolvem atividades, não têm tempo de fazer exercício regular e querem compensar colocando uma prótese. Então existe a prótese do músculo peitoral e existe já hoje os tratamentos em que se aumenta o bíceps, aumenta o tríceps, aumenta o músculo da coxa e a panturrilha, principalmente. E naqueles homens mais velhos, o que é que acontece? Acontece quando no processo de envelhecimento vai havendo uma reabsorção de gordura, uma reabsorção muscular e o indivíduo é levado a uma atrofia muscular. Então, na região glútea, isso é muito frequente acontecer no homem após os 50 anos. Então, às vezes é um homem vaidoso, pratica esporte e ele quer desenvolver, quer dizer, quer ficar bem e não quer aquele afundamento da região glútea. Então aí se indica também, se pode usar uma prótese de glúteo plana, sem dar muito contorno, apenas para elevar, para dar um pequeno contorno na região glútea, para que ele não fique com essa atrofia visível. Então isso é muito usado também. A panturrilha, que é a batata da perna, vulgarmente conhecido. Popular. E muita gente tem atrofia nesse grupo muscular também, então se insere uma prótese para que haja para que se restaure o contexto anatômico da região. Tá certo, tá certo. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui no De Bem com a Vida. Hoje recebemos o doutor Vanderberg, tirando todas as nossas dúvidas, esclarecendo e mostrando também que não é um bicho de 7 cabeças, que não precisa se envergonhar, porque os homens estão cada vez mais procurando aí a estética, a vaidade. Vou deixar os contatos. Posso, doutor? Pois não. O site do doutor é o www.vanderberg.com.br e também telefones para contato, vocês que nos assistem aqui no De Bem com a Vida, telefone é 0 prestadora 11 3283 3138 e o 3253 6262. Então, lembrando que o Dr. Vanderberg é cirurgião plástico, não só de homens, né? Hoje a nossa pauta foi sobre o crescimento masculino. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado, Bispo. Mais uma vez estou à disposição a qualquer chamado aqui da Rede Gospel, que a gente gosta muito. E dizer somente o seguinte, que não se encare a cirurgia plástica como uma vaidade excessiva, porque o corpo é o templo do espírito. Então, se a pessoa se sente bem,
né? Ela vai ficar bem melhor Ela vai em ficar tudo. bem melhor. Então, que não se encare a cirurgia plástica com vulgaridade, nem as pessoas que estão procurando para correr um risco desnecessário. Na realidade, isso tudo é muito bem avaliado e para se chegar a um final feliz. Tá certo, obrigada, viu? Obrigado, Deus abençoe. senhora. Feliz Natal! Muito obrigado, para a senhora também. De Bem com a Vida, trazendo tudo para você, para ficar bem informado. Agora, plantão de notícias, confira. Olá, Bispo. Olá, de Bem com a Vida. Vamos à edição especial